Hoje me foi dada a missão de falar, representar a nossa igreja aqui e falar sobre o que cremos doutrinariamente a respeito do nome e da pessoa de Jesus Cristo. Pode parecer um tema corriqueiro, já que o nome de Jesus ou o tema Jesus é o tema que nós mais estamos acostumados a ouvir e a nos relacionar em nossa vida espiritual. O tema Jesus provavelmente vem antes do que todos os outros temas. Mas eu digo a você que, da mesma maneira que ele é o mais falado tema, mais falado, ou o tema, pelo menos, que tem mais familiaridade, ele também é o tema mais importante, porque ele é a base de todos os outros temas. O que você crê sobre Jesus vai dizer bastante de como você crê em todos os outros temas. Por exemplo, fruto do Espírito, por exemplo, dons, por exemplo, igreja, por exemplo, Bíblia, e assim sucessivamente. Para falar sobre Jesus, eu poderia ter escolhido qualquer texto bíblico, qualquer um. Por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Claro que não é toda a Bíblia que fala sobre Jesus, mas toda a Bíblia aponta para Jesus. Por exemplo, você pega o livro de Ruth não tem nenhuma menção ao Salvador, ao Messias que viria, ao Filho de Deus, ao Filho do homem. Não tem nenhuma. Mas o livro inteiro fala sobre redenção. Redenção foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Logo, o livro de Ruth, mesmo sem falar, aponta para uma das figuras de Jesus. Então eu poderia ter pego qualquer texto. Eu poderia ter pego os poemas mais bonitos que nós temos na Bíblia sobre Jesus, por exemplo, Colossenses 1, por exemplo, Filipenses 2, por exemplo, João 1. Mas eu preferi ser mais tradicional. E nós vamos ler o clássico João 3,16. E nós vamos, em João 3,16, dizer tudo que nós cremos em Jesus. Então eu quero que você leia do 16 ao 19. João, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, quando você não. Eu quero que você pense em Jesus agora. E eu quero que você me diga o que vem à sua cabeça. Calma. Eu quero que você pense em Jesus. Só que eu quero que você me diga, que você pense em Jesus como uma imagem. Que você me dê uma palavra que vai ser uma imagem e não uma ideia. Por exemplo, o que você pensa quando eu falo para você, quando eu pergunto para você quem é Jesus? Aí você pode falar assim, o Salvador. O Salvador é uma ideia, não é uma imagem. Eu não consigo ver Salvador, eu não consigo ver. Você fala para mim, ele é amor. É verdade isso, não é verdade? Só que isso é uma ideia de quem Jesus é. Você pode falar para mim, ele é o justo juiz. Também é uma ideia. Quando você pensa em Jesus, qual imagem te vem à cabeça?
luz. O que falou aqui? Mãos calejadas. Hã? Amigo? Amigo? Caminho. Fonte. O que mais? Mão estendida. O que mais? Pai. Pai. Salvação. Ó, outra pergunta. Imagem. Quem é Jesus para você? Uma pessoa, um rei. Quem é Jesus para você? Modelo a ser seguido. Ó, vocês acreditam que o Senhor Jesus está vivo? Sim? Beleza. Quando você se relaciona com Jesus, você se relaciona, não responde, você se relaciona com esse Jesus que está vivo ou com uma ideia sobre este Jesus? São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas diferentes. Minha pergunta é, você acredita que Jesus está vivo? Você falou sim. Se ele está vivo, você se relaciona com esse ser que está vivo, ou você se relaciona com uma ideia que você tem deste ser, a respeito deste ser. Vou te ajudar. Por exemplo, é comum a gente falar, Jesus é amor, Jesus é salvação. E é comum também você se relacionar na sua mente, no seu coração, sem querer, você se relacionar com essa ideia de amor. Não com a pessoa de Jesus, mas com a ideia. Como assim, pastor? Por exemplo, se para você Jesus é amor, toda vez que acontece alguma coisa que você acha que não é amor, você fica bravo com Jesus, porque Jesus é amor. Tá bom, você não fica bravo, você fica decepcionado. Por quê? Porque você se relacionou com uma ideia sobre Jesus e não com a pessoa de Jesus. Vou dar outro exemplo. Se para você, esse Jesus, o Salvador, se para você, Jesus, é o homem que vai te ajudar a ter uma vida melhor, isso é uma ideia. Se para você, Jesus, vai te ajudar a ter uma vida melhor, toda vez que você tiver em dificuldade, você vai reclamar com ele ou vai reclamar dele. Porque é suposto que ele, que é Deus, você sabe que Jesus é Deus, falaremos sobre isso. Você sabe que Jesus é Deus, só que para você, Jesus é uma ideia de que ele não vai deixar eu passar necessidade, ou ele não vai deixar eu ter um problema grave de saúde na minha família, ou ele vai proteger o meu casamento. Você tem uma ideia sobre ele. Quando acontece alguma coisa diferente dessa ideia, você fica bravo não com a ideia que você tem sobre ele, você fica bravo com ele. Por que isso? Porque nós temos muita dificuldade em reconhecer Jesus como uma pessoa que está viva. E aí, se eu não reconheço ele como uma pessoa que está viva, porque é difícil eu acreditar, ou é difícil na minha mente eu conversar com alguém que eu não estou vendo, ou é difícil eu me relacionar pessoalmente, como eu me relaciono com um amigo, por exemplo, eu me relacionar dessa maneira com uma pessoa que eu não estou vendo, como é muito difícil, para facilitar a minha vida, eu vou criando ideias sobre essa pessoa. Mesmo que as ideias sejam verdadeiras. Qual é o problema de você se relacionar com a ideia de que Jesus é amor? Porque Jesus é amor. Mas qual é o problema? Que você está se relacionando só com uma parte de Jesus. Está entendendo? Não com o todo. É como você quando fica decepcionado com o seu amigo. Você é amigo dele por causa de uma série de coisas boas que vocês já viveram. E aí você se decepciona com ele por causa de uma coisa. Foi aquilo que tocou em você. Porque se você está decepcionado com alguém,
A pessoa pode ter errado com você, mas a decepção é culpa sua, porque você esperava alguma coisa que não aconteceu. É assim que a gente faz com Jesus. Vou falar mais devagar. Você se relaciona com seu amigo. Você ama seu amigo, ele é seu amigo por algum motivo. Ele te fez alguma coisa. Você foi vítima de alguma coisa. Mas você está decepcionado. Você foi vítima. Ponto final. Próxima frase. Você está decepcionado. O fato de você estar decepcionado tem a ver com a sua expectativa. E a sua expectativa era sobre uma área do seu amigo, não sobre o todo. Porque o todo dele faz parte do todo dele aquilo que ele fez com você. Faz parte do todo dele. Se você não tivesse expectativa sobre um pedaço, mas amasse o todo, você não ia ficar decepcionado. Você ia falar, você errou comigo, eu te perdoo. A gente faz a mesma coisa com Jesus, a mesma coisa. Tem o todo de Jesus, só que a gente se relaciona com Jesus, a gente se relaciona com Jesus através de um recorte. Uma ideia, ou duas, ou três, mas não o todo. Quando alguma coisa dentro daquele recorte não acontece, a gente fica triste. A gente chega a ter enfim, chega a ficar bravo com Jesus, que deveria ser o Senhor da sua vida. O que cremos sobre Jesus como igreja? O que cremos? Vamos ler o texto. 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Pausa. Primeira coisa que nós cremos em Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um homem comum. Quando eu digo comum, ele não é um humano normal. Ele não é filho de um pai e uma mãe. Ele é filho de Deus. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Se você entra nessa igreja e você quer viver família conosco, você tem que saber que aqui nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um grande profeta, como os muçulmanos dizem. Jesus não é um grande mestre, como parte do judaísmo diz. Jesus não foi um grande homem, como muitos ateus, estudantes da história dizem, um grande líder. Jesus não foi um espírito de luz, como um segmento do espiritismo diz. Está entendendo? Jesus, para nós, ele é o Filho de Deus. Ele foi gerado por Deus. A palavra diz aqui, nós lemos. Jesus, o Filho, Deus amou que deu o Filho unigênito. Único. Gênito, gerado. O único gerado por quem? Por Deus. Na criação inteira, toda. Desde antes do Éden, desde antes do Gênesis 1, desde antes do princípio. Antes do princípio. Tem o princípio e tem antes do princípio. Antes dos anjos, antes de tudo, Deus gerou um filho. Esse filho espiritual estava onde Deus mora. Esse filho espiritual veio ao mundo. Quando eu digo espiritual, é espírito. Então, Jesus, o nosso Salvador, ele não foi um ser humano comum. Pastor, mas eu vim na igreja para ouvir isso de domingo, isso eu já sei desde que eu sou criança. Sim, glória a Deus por isso. Mas você pode se deparar com amigos ou com seus filhos adolescentes na escola ou com alguns vídeos de internet que vão te falar coisas lindas sobre Jesus, mas vão tirar, sem você perceber, eles vão tirar a deidade de Jesus, o fator Deus de Jesus.
E aí, por exemplo, você pega uma pessoa espiritualista, uma pessoa que estuda as religiões, uma pessoa que tem um aspecto de mestre, manso, tranquilo, que fala bonito, e ele vai falar para você sobre Jesus um monte de coisa verdadeira. Só que ele não vai dizer que Jesus é Deus. Porque a Bíblia é clara em dizer que o espírito dos falsos profetas não reconhece que Jesus, homem, é Deus. Isso acontece desde o Antigo Testamento. Aliás, desde a igreja primitiva. Paulo escreveu cartas para as igrejas provando que Jesus, homem, era Deus. Principalmente para os judeus. João escreveu a carta que nós estamos estudando na escola de formação bíblica, 1 João, é um tratado sobre Jesus é Deus. Jesus não é só um homem. Como os intelectuais da época, lá os filósofos, estavam dizendo. Então, Jesus, o Cristo, para ser bem preciso, o termo correto é o Cristo, né? Porque o Jesus veio da Maria e o Cristo veio do Pai. E o Cristo habitou no Jesus. Falaremos sobre isso. O Cristo é a plenitude da glória de Deus. O Cristo foi gerado por Deus. E o Cristo abriu mão da glória dele, abriu mão do poder e se submeteu, se humilhou, o texto diz, e virou um homem. Continua. A gente está no meio do 16. Deus mandou o Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe um propósito no fato do Cristo ter aberto mão da glória dele e ter vindo habitar entre nós. Qual foi o propósito do Cristo vir? O propósito foi a salvação da humanidade. A humanidade estava separada de Deus por causa do pecado de Adão. Certo? Adão foi feito por Deus com as mãos. Lembra disso? Jesus, o Cristo, foi gerado de Deus. Por isso existe uma diferença entre o Cristo e o Adão. Não confunda as coisas. Uma coisa é um filho gerado. Outra coisa é uma criatura feita. Pausa. Eu vou voltar. Pausa. Adão foi uma criatura. Adão é um ser humano, criatura. Nós somos seres humanos. Adão, ser humano, criatura. Cristo, filho gerado. Nós somos filhos de Adão. A gente é uma criatura. Criatura. Até você se batizar. Quando você se batiza, você vira uma nova criatura. Você passa a ser filho. Por causa de Jesus. Você deixa de ser um Adão e passa a ser um Cristo. Volta para onde eu estava. Adão, criado por Deus com as mãos. Colocado no Éden. O tempo passa, Adão erra. Adão é expulso do Éden. Adão está afastado de Deus. Adão entrou no mundo da morte. Ele estava no mundo da vida. Adão estava em um lugar que não tinha morte. Adão foi expulso desse lugar. Com Adão viemos todos nós. Todos nós fomos expulsos juntos. Nós entramos num ambiente de morte, que é onde nós estamos hoje. No sistema, aqui, na criação de Deus. A criação caiu. Deus sabia que nós, filhos de Adão, não teríamos condições de resolver o problema de Adão. Por isso, Deus resolveu o problema de Adão para nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia diz, por causa de Adão. Aí você fala assim, quando você conta isso para uma pessoa, principalmente criança não tem vergonha de fazer pergunta, aí ela fala assim, mas eu não tenho culpa se quem errou foi o Adão. E é verdade. Você não tem culpa. Você recebeu a pena de Adão em você, mas você não tem culpa. Sabendo disso, o Senhor Deus não pede que você resolva, porque você não tem culpa.
Então ele não pediu para você resolver uma coisa que você não tinha culpa. O que ele fez? Ele resolveu por você. Como? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer, mas tenha a vida eterna. Então você estava em um lugar de vida em Adão. Adão pecou, você saiu e veio para a morte. Jesus morreu na cruz para que você pudesse voltar para esse lugar de vida. Então você não tem culpa do pecado de Adão, mas você também não tem mérito nenhum na resolução desse pecado. Alguém pagou a dívida por você. Alguém pagou a sua dívida. Basta você pegar essa dívida paga e apresentar ao juiz. Ou seja, aceitar Jesus como seu Salvador. Beleza. Como que Deus fez isso? Como? Tem um processo. Porque quem pecou foi uma criatura, um ser humano. Para resolver um problema de ser humano, não pode ser um ser espiritual. Para resolver um problema de ser humano, tem que ser um ser humano. O que Deus fez? Mandou o Filho, que é espírito, nascer em um ser humano. Como é que é o nome desse ser humano? Jesus. Ele está jogando o jogo dos humanos. Deus, o Cristo, o Filho, se submeteu a isso, a essa vergonha espiritual, porque os anjos e os demônios estão vendo aquele que é todo poderoso se limitar ao corpo de um bebê. Ele fez isso por amor a você. Então, Jesus, estamos falando sobre o que cremos, sobre Jesus. Jesus, um ser espiritual, Deus de Deus, o credo apostólico diz. Mas Jesus também é homem. Nasceu da Maria. Nasceu igual eu e você, com a diferença de que a Maria não foi fecundada por um homem. Não teve um pai e uma mãe. Não teve 2 seres humanos ali para gerar um terceiro. A Maria foi visitada pelo Espírito Santo e ficou grávida, mesmo sendo virgem. Mas vocês creem nisso? Mais uma das coisas que nós cremos sobre Jesus. Ele é filho de uma mulher virgem na ocasião em que ele nasceu. O Senhor Jesus, mesmo tendo uma realidade espiritual, sendo Deus, ele também tem uma realidade humana. Vamos ler o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. O mundo aqui, o mundo dos humanos, precisaria ser salvo por um humano, por meio dele. Então Jesus, ele entra na história como um humano. Um humano, irmãos, um humano que tinha fome, que chorava para ter leite, que precisava perguntar as coisas para saber como é. Como que como que Deus precisa perguntar como que faz algo? Não faz sentido, né? Mas nesse caso faz, porque ele abriu mão da glória dele e ele se tornou um humano. Você tem que começar a compreender o tamanho disso. Que é um Deus abrir mão da deidade dele para ser um ser humano. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. É o que a música diz. Ele abriu mão da glória dele. Tanto que tem uma hora que Pilatos vai falar com ele assim, por que você está quieto? Eu tenho autoridade para te soltar. Aí ele fala para Pilatos, a única vez que ele fica assim, que ele dá uma, que é como se ele falasse, se eu quisesse, o meu pai mandaria aqui milhares de anjos. Se o meu pai estralar o dedo, dá um terremoto, dá um furacão, nível 5 aí, destrói tudo, Pilatos, não sobra nada. Mas não é sobre isso, é sobre o humano ir para a cruz.
Esse é o nosso Jesus, é nesse que nós acreditamos. Que nasceu da Maria, de forma miraculosa, foi um grande homem, foi um grande professor, foi luz, é amor, é justiça, mas é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é, nele, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Todas sobre nascimento, sobre vida, sobre morte. Ele cumpriu todas. Ele cumpriu todas as imagens. Todas as imagens que o Antigo Testamento diz sobre o Messias. O pão que alimentou o povo no deserto, o maná, aponta para Jesus, que é o pão da vida. Moisés falando com a rocha dando água, aponta para Jesus, que é a nossa água viva, a água da vida, a água que se você beber, você não tem sede de novo. O cordeiro que foi morto, cujo sangue, passado nos umbrais das portas, espantava o anjo da morte, esse cordeiro morto para salvar uma família, é a pré-imagem de Jesus. Ou seja, é a imagem do que o Messias faria. Morreu, derramou o sangue dele sobre nós, afasta de nós a morte, por isso nós temos vida eterna. É isso que nós cremos sobre Jesus. Nós não cremos, irmãos, que Jesus é uma ideia. Nós não cremos, irmãos, que Jesus é uma filosofia. Nós cremos que Jesus é uma pessoa. Quando Estevão, no livro de Atos, viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus e à direita ele viu Jesus. Então Jesus, que nasceu da Maria, viveu como um bom judeu, cumprindo todos os ritos judaicos, cumprindo inclusive a lei, a Bíblia judaica, que é o nosso Antigo Testamento. Esse Jesus veio, esse Jesus se batizou, esse Jesus morreu em favor da humanidade naquela cruz. Como ele mesmo disse, como aconteceu com Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites na pedra, enterrado, entre aspas. Depois ele ressuscita. Quando ele ressuscita como, irmãos? Isso é uma boa pergunta. Sabe por quê? Porque você vai ler pessoas, você vai ouvir pastores que eles não dizem isso, mas eles creem nisso, que eu vou falar agora. O nome disso é teologia liberal, que é Jesus não ressuscitou. O que aconteceu foi que as ideias de Jesus não morreram. São coisas diferentes. Então, tudo que ele ensinou está aqui até hoje. Logo, ele está vivo. Olha como eles são sutis. Tudo que Jesus ensinou perdura. Então, Jesus, enquanto ideia, enquanto um homem da moral, os ensinamentos dele, Jesus está vivo. Não é isso que nós cremos. Jesus morreu na cruz, não morreu? Com muitas testemunhas e muitos documentos históricos. Jesus ressuscitou, não ressuscitou? O que ressuscitou? O corpo do homem. Ressuscitou a pessoa, não a ideia. A pessoa, assim, ó, imagem de ser humano. Essa pessoa comeu com os discípulos. Essa pessoa andou na rua. Essa pessoa, além de comer, pediu comida. Essa pessoa cozinhou para João comer lá na beira do lago, fritou um peixinho para o João comer. Irmãos, pessoa. Quando eu pergunto para você que imagem de Jesus vem na sua cabeça, você pode falar o que você quiser, mas tem que aparecer uma pessoa. Porque se não aparecer uma pessoa,
Se não aparecer uma pessoa, significa que aparece uma ideia. Se aparecer uma ideia, significa que você se relaciona com o seu Deus como uma ideia. Se aparecer alguém capaz de te oferecer uma ideia melhor ou refutar, quebrar a sua ideia, a sua fé vai balançar. Por isso que a fé de um monte de gente balança com 2 ou 3 perguntas. Se você ama, eu sei que você ama Jesus. Você ama Jesus. A ideia que você tem de Jesus é que eu tinha uma vida muito ruim. Alguém pregou o evangelho para mim dizendo que se eu viesse para Jesus, minha vida ia melhorar. Olha como a gente mostra Jesus para as pessoas. Aí a pessoa vem para Jesus com a ideia de que a vida dela vai melhorar. E melhora no começo. Então, o Jesus que ela conhece não é o nosso Jesus. O Jesus que ela conhece é uma ideia de uma boa vida. Quando essa pessoa enfrenta um pequeno problema na vida, aquilo mexeu na ideia que ela tem de Jesus. Me acompanha aí. Aquilo mexeu na ideia que ela tem de Jesus. Só que ela já veio para a igreja há um tempo, ela já sentiu Jesus, já sentiu a presença dele. Ela tem medo agora de achar que Jesus não existe. Então ela continua vivendo a vida como se relacionando com Jesus. Mas como a ideia que ela tem de Jesus está enfraquecida, ela passa a ter uma vida ritualística, que é: eu sirvo Jesus, mas tudo que um Deus pode me oferecer, eu mesmo faço. Eu vou tentar exemplificar isso. No roteiro de célula dessa semana, nós falamos sobre dinheiro. Dinheiro é o jeito mais fácil que a gente tem de mostrar um outro Deus diante do Deus verdadeiro. Mas você poderia falar de vaidade, você poderia falar de arrogância, você poderia falar de status, várias coisas. O que um Deus pode te dar? Conforto. O que um Deus pode te dar? Paz, calma, contentamento, segurança. Se você está se relacionando com Jesus, voltei um pouquinho. Se você está se relacionando com Jesus como uma ideia, Deus, Jesus é amor, Jesus é paz, quando essa ideia sofre um golpe, o meu Jesus sofre um golpe. Só que eu não tenho força para desviar. Mas agora eu também não sei se eu creio mais nele 100%, porque eu achava que ele ia me dar paz, mas eu estou sem paz. Aí eu continuo andando com ele, só que tudo que eu acho que ele pode me entregar, eu mesmo faço, porque ele não me entregou aquilo que eu achava que ele ia me entregar antes. Então, tudo que eu penso que um Jesus, um Deus pode me dar, é melhor eu garantir logo, porque vai que ele faça igual ele fez com a paz lá, que eu achei que ele era. Vai que ele faça igual o que ele fez quando eu pedi para ele curar meu filho ou restaurar o meu casamento e eu acho que ele não fez. Como ele não fez ali, talvez ele não faça aqui. Aí você começa a viver uma vida religiosa, que você pratica o servir a Jesus, mas tudo que diz respeito a um Deus você mesmo faz. Por exemplo, como você tem medo de Jesus não estar no seu dia de amanhã, você se prepara hoje para o amanhã. Entendeu? Não tem problema você guardar dinheiro, mas o porquê você guarda dinheiro? Para minha segurança. Tá vendo? E Deus? Ah, vai que, né? É isso. Tá vendo? A gente confia mais. Você chega num banco que você não conhece ninguém que está trabalhando. Olha que loucura a nossa vida, a gente não percebe. Você entra em um lugar, um endereço, uma casa que outra pessoa construiu, você não sabe como é lá, você não conhece ninguém que trabalha lá e você põe o seu dinheiro lá. E você volta para casa feliz. Você não conhece ninguém lá, mas você confia mais naquelas pessoas do que no seu Deus. Porque aquelas pessoas você está vendo e elas são pessoas. E Jesus você não está vendo, ele não é uma pessoa para você. Eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus é uma pessoa, está vivo e está doido para que você convide ele para sentar à mesa contigo.
Porque Jesus nasceu da Maria, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e vivo está. Não é uma ideia, irmãos. Se vocês se relacionassem com Jesus como um homem vivo, a sua vida seria muito diferente. E eu não estou falando sobre não guardar dinheiro, é óbvio que eu não estou falando isso. Você tem que ser precavido. A pergunta é, por quê? Para quê? Eu leio na Bíblia várias coisas sobre Jesus. Várias. Saúde, provisão, relacionamento. Mas eu vivo uma vida buscando todas essas coisas com as minhas forças. Por quê? Porque no fundo, eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Eu não tenho certeza se ele vai fazer isso. Provisão, saúde, relacionamento. Até que ponto você confia em Jesus? Porque é muito fácil desconfiar de uma ideia, mas desconfiar de uma pessoa chega a doer no seu coração. Minha pergunta é, Jesus, o homem, que está lá no trono agora, olhando para nós, até que ponto você acredita nele? Acreditar de confiar, não é acreditar que ele existe. Acreditar que ele existe, eu sei que você acredita. Os demônios sabem disso e tremem diante do nome dele. Eu quero saber se você acredita que além dele existir, ele vai cumprir tudo que ele falou aqui, que ia cumprir na sua vida. Porque isso é fé. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é o nome do Filho unigênito de Deus? Jesus. Pelo menos para nós aqui ocidentais ficou Jesus. Qual é o nome que nós temos que crer? Jesus. Quem crê nesse nome, acontece o que com ele? Está salvo. E quem não crê, já está condenado. Tá bom. Esse homem, Jesus, que tem uma natureza humana, porque ele nasceu da Maria, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e resolvendo todos os tipos, né? Tipologia, todas as imagens que o Antigo Testamento deu para o Messias, para o Salvador, esse homem, Jesus, cumpriu. Esse homem, Jesus, tem uma natureza divina também, o Cristo. Porque ele é unigênito de Deus, o único gerado de Deus. Esse homem que tem uma natureza de homem e de Deus, igual Jesus, irmãos, unigênito, igual Jesus, só tem Jesus. Nós aqui somos uma categoria de povo. Vou dar uma pausa e volto lá. Dentro da espécie chamada ser humano, nós aqui, todos nascemos de homem e mulher. Todos. Não existe outro jeito de vir um ser humano. Pode até ter, não ter tido relação sexual por causa agora da ciência. Mas precisa de uma parte de um homem e de uma parte de uma mulher. Aliás, precisa de uma parte de um homem e de uma mulher. Beleza. Somos os seres humanos. Dentre nós, seres humanos, tem dois tipos de pessoas. Dentre nós, seres humanos, tem dois tipos de pessoas que não tem nada a ver com negro, branco, mulher ou homem, rico ou pobre. Não tem nada a ver com isso. Dentre os seres humanos existem os que são criaturas de Deus, existem os que são filhos de Deus. Ambos são seres humanos, porque nós ainda estamos no corpo dessa morte, como o apóstolo Paulo diz. Eu vou falar bem devagar. Na nossa espécie aqui de ser humano existem dois tipos, os salvos e os não salvos. Biblicamente, os nus e os vestidos. Os injustos e os justificados. Beleza? Tá bom. Existe um outro tipo de ser. Por exemplo, os anjos é um outro tipo de ser. Existe um outro tipo de ser. Jesus Cristo. Do tipo de Jesus Cristo só existe um. Do tipo dos anjos existem milhares de milhares. Dos tipos dos humanos existem bilhões.
Dos tipos de Jesus só existe um. Durante toda a eternidade. Toda a eternidade. Não existe toda a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Durante toda a eternidade, nós louvaremos Jesus, porque ele é o único da espécie dele. Você vai olhar para o lado, vai ter um monte de anjo. Você vai olhar para baixo, supostamente aqui nessa figura, vai ter os demônios. Você vai olhar para o seu lado, vão ter os salvos como você. Mas você vai olhar para Jesus e vai falar, ele é o primeiro da raça dele, ele é o único da raça dele, ele foi o primeiro que Deus gerou do nada, ele foi o primeiro gerado da morte, que é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus. Você entende que Jesus ele é o primeiro de tudo? Volta para onde eu estava, no versículo 18. Esse Jesus, que é homem e Deus, ele veio para cá com um intuito: salvar a humanidade. A humanidade, leia aí no seu texto, na sua Bíblia. Quem crê no nome dele será. Não é isso ou não? Como está na sua? Quem nele crê não é condenado. Não é isso? Mas quem não crê? Já está condenado. Significa que antes de Jesus vir, o julgamento já foi feito. O julgamento já foi feito. Quando que o julgamento foi feito? Quando Adão foi expulso do Éden. Adão saiu do lugar de vida e veio para o lugar de morte. O nosso julgamento já foi feito. Nós estamos na morte. O ser humano nasce em direção à morte. Todos estamos condenados, ou todos estávamos condenados. Só que o mundo que não tem Jesus já está condenado. Então, a melhor pessoa que você conhece, aquela pessoa que ela é tão boazinha, ela é tão simpática, ela é tão legal que você usa aquela frase: só falta ser crente. Então, essa pessoa vai para o inferno. De tão legal que ela é. Por quê? Porque a condenação, o veredito já foi dado. O que essa pessoa precisa fazer para ser salva? Precisa crer no nome de Jesus. E quem que vai pregar para ela? Você que está do lado dela, achando que só falta ela ser salva. Se responsabiliza por ela. Porque o ditado em português diz que de boas intenções o inferno está cheio. Por quê? Porque esse Jesus da Maria, ele é o único caminho que te leva até o lugar de vida de novo. Quem que é vida? Quem é a vida? Deus, o Pai. Deus é vida. Adão estava em um lugar onde ele conversava com o Pai todo dia. Se ele conversa com a vida todo dia, ele está vivo. A gente tem que pensar nessas coisas, pessoal. Adão estava no Éden, no lugar de vida. Deus expulsou Adão do Éden. Adão não consegue mais conversar com Deus. Agora Deus, de vez em quando, vem para conversar com Adão. Porque Adão está em um lugar de morte. Nós estamos em um lugar de morte. Deus mandou a vida para resolver o nosso problema de morte, porque nós, como bons mortos, não conseguimos resolver o nosso problema. Só consegue resolver o problema de um morto quem está vivo. Por isso Deus mandou Jesus para resolver o problema da humanidade que estava morta. Para isso que ele veio. Quando Jesus subiu, vou pegar aqui 2 minutos da mensagem da semana que vem. Quando Jesus subiu, Jesus manda o Espírito Santo. Agora a vida está em você que tem o Espírito Santo. E agora, para salvar um morto, precisa de um vivo. Jesus não precisa vir mais e nascer da Maria de novo, porque agora tem quem? Agora tem a gente. Volta para Jesus, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus já veio, já resolveu o nosso problema na cruz, já pagou a nossa dívida para com Deus, porque nós tínhamos uma dívida para com Deus. Deus resolveu o nosso problema, mandando o seu próprio Filho. A humanidade tem a chance de acreditar nisso.
Uma vez que a humanidade entender que ela está morrendo e que ela precisa de vida e que Jesus é a vida que ela precisa, quando a humanidade entender isso, ou um indivíduo entender isso, ele será salvo. Se ele não receber Jesus como Salvador, ele não será condenado no futuro. Não, ele já está condenado, por isso ele vive debaixo de prisão, de opressão. Por isso ele vive na mão do inimigo. Porque ele já está condenado. Qual é a grande dificuldade do crente? Do crente verdadeiro? O crente verdadeiro é um ser de vida morando fora do Éden. Por isso é difícil para a gente. Enquanto nós estávamos no Éden, estava tudo bem. Vida na vida. Nós fomos expulsos do Éden, morte na morte. O ser humano morre em um ambiente de morte. Só que depois de Jesus tem uma nova coisa, que é os vivos morando no lugar dos mortos, que é nós aqui. Nós. Por isso que é difícil, por isso que a gente fica doente, por isso que a gente fica triste. Por isso que as pessoas morrem ao nosso redor, por isso que a gente morre aqui. Mas nós não viveremos aqui para sempre. Nós estamos voltando para casa, nós estamos voltando para a vida. Por que não voltamos ainda? Porque o Senhor Deus quer que a gente leve mais pessoas de volta para a vida. Para isso que Deus bolou esse plano inteiro de mandar o próprio Filho se tornar um ser humano para pagar a dívida dos seres humanos. E não só isso, é que hoje a gente está falando mais sobre salvação. Mas é muito importante dizer que ele pagou a nossa dívida e subiu. E ao subir, enviou o Cristo para morar em nós. O que faz de nós um com ele. Então você tem toda a condição, a possibilidade de sentar à mesa e realmente pedir para Jesus sentar com você. Não uma ideia, mas o próprio Jesus. Senhor Jesus, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso de conselhos. E aí você apresenta a sua questão a Ele, não a sua ideia. Não apresente as suas questões à sua ideia de Jesus. Não apresente as suas questões à ideia de amor que você tem. Porque a ideia de amor que você tem vai sempre concordar com o que você precisa. Eu preciso de alguma coisa. E eu acho que Deus é amor. É óbvio que se Ele é amor, Ele vai me dar o que eu preciso. Não. Apresente o que você precisa para o Jesus inteiro, não para a ideia de amor que você tem sobre Jesus. Por exemplo, apresente as pessoas para o Jesus inteiro, não para a ideia de juiz que você tem de Jesus. Que tem pessoas que levam outras pessoas para Jesus para... Vai lá, Jesus. Você não está vendo o que essa pessoa está fazendo? Mas essa é a sua ideia de juízo. Porque se você chamar Jesus para sentar à mesa e você falar, Jesus, e essa pessoa aqui, olha o que ela está fazendo, ele vai falar, puxa, é verdade. Que pena. Sinto muito que ela fez isso com você. É, Jesus, então, vai lá. Não, agora vai você lá e perdoa ela. É. Exatamente. As nossas ideias sobre Jesus prejudicam em muito o nosso relacionamento com a pessoa de Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Pedro, antes do Espírito Santo, falou que Jesus era o Filho de Deus. Jesus falou, é isso aí, Pedro. Foi Deus que te revelou isso. Parabéns. Está bem claro lá. Deus te revelou isso. 3 minutos depois, Jesus fala, eu preciso ir para Jerusalém que eu vou morrer. Pedro fala, você não vai não? Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ué, por quê, irmãos? Porque Pedro estava se relacionando com uma ideia que ele tinha de Jesus. Se eu acabei de falar que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor não pode morrer. A ideia que eu tenho é de que filhos de Deus não morrem. Aí Jesus falou, não me encaixe nas suas ideias. Vai para lá, diabo. Toda vez que você tenta encaixar Jesus nas suas ideias, ele repreende o demônio em você. Todas as vezes. É porque o demônio não está em você, mas ele está te influenciando a achar que você tem o direito de falar para Jesus fazer o que você quer que ele faça.
É verdade. Então você precisa, eu não estou, tá batendo, não estou batendo em ninguém. Eu quero que você conheça o Jesus homem. E que você sente com ele e pare de falar das suas coisas. E faça igual a mulher que deitou aos pés dele lá e falou, eu não tenho nada para falar diante do Senhor. O Senhor é o rei de tudo. Eu vou falar o quê? Que música eu vou cantar diante do Senhor? Aí depois, irmãos, depois que ele te levanta, ele enxuga os seus olhos, depois que você prestou o seu culto, você vai dançar com ele, você vai cantar, você vai aprender a pensar como ele pensa e você vai sair pelo mundo iluminando as pessoas. Mas não deixe que a sua ideia sobre Jesus atrapalhe o seu relacionamento com Jesus. 19. Este é o julgamento. Então o julgamento já aconteceu. O julgamento foi esse aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento já foi feito, porque a luz já veio. Então, todo mundo que nasceu depois de Jesus já está condenado. Só que todo mundo que nasceu depois de Jesus e está vivo ainda tem chance de ser justificados. Basta a pessoa entender que ela saiu do ambiente da vida para a morte, que ela está em pecado. Se arrepender disso e tomar para si a dívida paga que Jesus cravou na cruz, a Bíblia diz, e apresentar para Deus, Senhor Deus, o sangue de Jesus na minha vida. Eu reconheço que eu estou na morte e que eu preciso da vida. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Entrega a vida para Jesus. É isso que nós cremos sobre Jesus. Nós cremos, irmãos, que Jesus é um homem no sentido de imagem, né? Jesus não é uma fumaça. Jesus não é um espírito. Jesus não é só uma luz, só uma luz. Ele é luz, ele não é só uma luz. Jesus, ele é um homem que nasceu de uma mulher, que foi o único, até hoje, que venceu a morte e não morreu nunca mais. Várias pessoas ressuscitaram ao longo da história, mas morreram. Jesus, o único, é o primogênito da morte. O texto chama de unigênito de Deus, único gerado de Deus. Primogênito da morte, o primeiro gerado da morte, o que nos leva a crer que existirão outros gerados da morte, que somos nós. Jesus foi o primeiro gerado da morte. Esse homem está vivo à destra de Deus no céu. Irmãos, presta atenção, reinando com poder e grande glória. Aqui, as coisas ainda não estão do jeito que ele quer, porque ele está dando tempo para a humanidade. Mas o texto diz que diante do nome dele, todo mundo corre, todo demônio corre. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o nome mais poderoso que existe. Ele é o nome mais poderoso. Ele é o homem mais poderoso que todos os grandes líderes da terra. Certo? Mas ele é o nome mais poderoso que os seus maiores fantasmas. Por exemplo, um nome poderoso que existe, câncer. Câncer é um nome poderoso. O nome de Jesus é sobre o câncer. Existem outros nomes poderosos por aí. Desejo suicida. Depressão, ansiedade, arrogância, vaidade, homossexualismo. Existem nomes muito fortes. E qual que é o nome sobre esses nomes? Jesus é o nome sobre esses nomes. É o único nome capaz de destronar estes outros nomes fortes. Mas você precisa crer nisso e se relacionar com a pessoa de Jesus. E esse Jesus, que eu repito propositalmente, esse Jesus que nasceu da Maria, que viveu, morreu, ressuscitou, que vivo está no céu reinando, ele voltará. É isso que nós cremos. Ele voltará para levar a vida que está aqui, que somos nós, para morar na vida. Jesus volta. Jesus é vida.
e habita em um ambiente de vida, porque ele está no Pai e o Pai é vida. Nós não estamos na vida ainda. Jesus vai nos tirar daqui e vai levar a vida para morar em um lugar de vida, onde não haverá choro, pranto, ranger de dentes, onde não terá doença, onde não terá angústia. Mas nada disso importa. Sabe por que nada disso importa? Porque lá terá Ele. Eu não quero ir para um lugar onde não tem doença, irmãos. Eu quero ir para um lugar onde Jesus está. Eu não quero ir para um lugar onde eu não vou chorar mais. Eu não estou preocupado em chorar. Eu quero ir para um lugar onde Jesus está. E Ele nos prometeu que Ele voltará para nos buscar. Da mesma maneira que Ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, profecias, Ele nos deixa claro, eu sou um homem que cumpre a palavra que meu Pai deu. Meu pai falou que eu nasceria de virgem, eu nasci. Meu pai falou que eu nasceria em Belém, eu nasci. Meu pai falou que eu seria batizado, eu fui batizado. Meu pai falou que eu seria perseguido, eu fui perseguido. Tudo que meu pai falou, eu fiz. E meu pai falou também que eu voltarei, pisarei no Monte das Oliveiras. O monte vai rasgar de cima e embaixo. E eu vou implementar o meu reino na terra e vocês reinarão comigo. Quem quer? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar. Primeiro nós vamos orar pelos aqueles que querem entregar a vida para esse Jesus. Se você entrou aqui hoje sem a certeza da sua salvação, ou sem saber de nada disso que eu falei, mas alguma coisa tocou o seu coração e você deseja voltar para um ambiente de vida, fique em pé no seu lugar que nós vamos orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu preciso que você fique em pé no seu lugar para eu te ver. Se você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, fique em pé no seu lugar que nós vamos orar. Ok. Se agora para os crentes, ninguém levantou, então agora para os crentes. Se você está se relacionando com uma ideia de Jesus e você quer se relacionar com a pessoa de Jesus, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar sobre isso, para que a sua conversão venha cada dia mais ser aprimorada e a sua santificação vai cada dia mais andando para o lugar que Deus quer que você ande. Se você quer ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, fique em pé no seu lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos confronta e nos consola. Nós te agradecemos porque o teu plano é perfeito. E o Senhor fez tudo por nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo Senhor nos desculpar todos os dias. Senhor Jesus, muito obrigado por ter ido até o fim naquela cruz. Muito obrigado porque enquanto o Senhor pedia para não cumprir o plano, ou para ter uma opção, o Senhor preferiu se mover em obediência. Obrigado por isso, Jesus. O Senhor é muito mais do que o nosso irmão mais velho. O Senhor é o dono das nossas vidas, o rei da nossa existência. Nós nos declaramos servos do Senhor. Servos do Senhor. Nós servimos o teu nome, Jesus. E eu peço, Senhor Jesus, por favor, que o Senhor se manifeste aos meus irmãos que estão de pé. Que o Senhor se manifeste daquela mesma maneira que o Senhor se manifestou aos discípulos no caminho de Emaús. Por favor, Jesus, da mesma maneira, ande com eles. Eu sei que o Senhor não precisa fazer isso, mas eles pediram. Prove a eles que o Senhor é uma pessoa real. Por favor, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu sei que o teu papel é revelar o Filho. Revela o Filho a nós. Por favor, nos apresente mais sobre o nosso Salvador. Nos apresente mais sobre o que é ser um Senhor. Nos apresente mais sobre o que é ser um Salvador. Nos apresente mais sobre o futuro. Conte para nós, conte para os meus irmãos quais são os próximos passos do nosso Salvador. Nós queremos, os que estão em pé e aqueles que já têm uma intimidade com o Senhor, nós queremos ser íntimos do Senhor, queremos saber os teus planos. Queremos saber quais são os teus movimentos e o que o Senhor deseja que nós façamos aqui. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Revela-nos o Filho. Por favor. Senhor Deus, receba a colheita do teu trabalho. Receba
a honra e a glória através desse culto, de todas as músicas, de todos os voluntários que trabalharam, que serviram. E nós pedimos ao Senhor, fique conosco, passe o domingo conosco, nos dê um bom domingo, boas conversas, boas risadas, boas lágrimas, mas boas e contentes no Senhor. Nos ensine a sermos contentes, Pai. Precisamos aprender sobre contentamento. Guarda-nos, proteja-nos debaixo das tuas poderosas mãos. Eu te abençoo, igreja, em nome de Jesus Cristo, que o teu entrar e o teu sair seja protegido pelo Pai e que o teu levantar seja completamente cheio da presença dele. Em nome do Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo para vocês. Tchau.